precisa, às vezes, nem sair daqui de Brasília. É verdade. Quer dizer, várias situações que você presencia que você chega a se perguntar se a gente está mesmo no século XXI. Tem um livro muito bom do professor Léo Huberman, História da Riqueza do Homem, que é um livro clássico, em que ele tem um capítulo muito interessante que ele cita trabalhadores em condições subhumanas, trabalhando 18 horas por dia, recebendo centavos por um dia. E aí ele diz, você pensa que isso ocorreu há 100 anos? Não, isso é uma notícia do jornal do mês passado. Quer dizer, a grande luta dos direitos fundamentais hoje é essa. Não só prevê-los, a gente já tem, se metade dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição fosse respeitado, a gente já estava bem demais. A luta hoje é pela efetivação dos direitos fundamentais. Agora, quer dizer, como diz o professor Dimitri de Moulys, falando sobre o direito à moradia, ele usou uma metáfora que para mim é perfeita. Ele disse, o problema hoje é como transformar o direito à moradia em casas e tijolos. Quer dizer, como efetivar na prática os direitos fundamentais. A grande discussão hoje, em termos de proibição do retrocesso, reserva do possível, gira em torno dessa efetivação dos direitos. Agora, justamente numa situação tão ambígua como essa que nós vivemos na modernidade, e até pelo próprio acesso à informação, em que você, como bem descreveu, acaba lendo uma notícia do mês passado e parece uma página de Germinal, Emílio Zola, a descrição assim, não, infelizmente, isso, é como a mesma coisa, parece que foi tirado das páginas do livro. Como fica a situação, muitas vezes, em sala de aula, quando se fala a respeito de direitos humanos e direitos fundamentais? De vez em quando não aparece alguém que faz uma afirmação talvez um pouco chocante, às vezes a pessoa discorda de um direito fundamental? É sempre uma questão complicada porque ninguém fica indiferente aos direitos fundamentais. Quer dizer, ou a pessoa é contra radicalmente ou é a favor radicalmente, ninguém é neutro nesse tema. E claro que, dependendo da circunstância, a gente sempre limita um pouco esse tipo de discussão porque não é o objetivo, mas às vezes em curso de pós-graduação sempre surge essa discussão sobre se deveria haver um respeito aos direitos fundamentais na medida em que existe no Brasil. Tem até algumas afirmações chocantes, sempre tem alguém que diz, mas direitos humanos são só para defender bandido. Você tem que tentar tirar um pouco essa noção de dizer, embora possa haver críticas, claro, à noção de direitos fundamentais, mas a gente tem que entender que os direitos fundamentais são para respeitar, para defender todo mundo, para defender a todos nós, mesmo porque eles têm uma característica que é a indivisibilidade. Quer dizer, eu não tenho como desrespeitar um direito fundamental só para uma pessoa. Se eu desrespeito para uma pessoa, estou desrespeitando para todo mundo. Mas também houve uma situação em que uma aluna chegou para mim e disse, professor, eu discordo da dignidade humana. Quer dizer, não tenho o que eu responder. Quer dizer, é uma posição pessoal, até contraditória. Quer dizer, se eu sou um ser humano, como é que eu posso discordar da dignidade que é intrínseca a cada ser humano? Mas é uma posição pessoal. Quer dizer, que tem que também ser respeitada em seus fundamentos. Quer dizer, uma vez eu estava dando aula sobre o Tribunal do Júri, falando dos crimes dolosos contra a vida, que era uma garantia para a pessoa que comete um crime ser julgado pelas pessoas da própria comunidade, que essa era uma garantia fundamental. Ao final da aula, uma senhora me procurou e disse, olha, o meu filho foi morto semana passada. Quer dizer, os direitos fundamentais... não tem o que falar. Os direitos fundamentais invadem a aula... Mas eles invadem com o pé na porta. Os direitos fundamentais, eles entram na aula e eles é que conduzem a aula realmente. Ao cotidiano, quer dizer, não é uma questão teórica distante, é algo que você vai tocar e provavelmente alguém tem alguma vivência. É o assunto que ninguém dorme na aula, porque todo mundo tem alguma vivência sobre isso. Ou direito à vida, segurança jurídica, questão tributária, remédio, pessoa doente, ou direitos sociais, saúde, educação... Todo mundo tem alguma vivência do cotidiano dos direitos fundamentais. Quer dizer, não é um assunto muito abstrato, como quando a gente chega para comentar as competências da União. Quer dizer, não, aqui é algo que é realmente do cotidiano da pessoa. Quer dizer, eu vou ser afetado por esses direitos fundamentais. Eu vivencio isso no meu cotidiano. Agora, aí existe um aspecto interessante, porque quando se fala a respeito dos direitos fundamentais, quando se fala dos textos da Constituição, se faz a leitura, como agora há pouco mesmo, desse preâmbulo da Declaração de 1776, há, assim, uma tendência, muitas vezes, do cidadão a ver aquilo como, primeiramente, do ponto de vista de um texto que está sendo apresentado, como algo um pouco distante. E, na verdade, não é isso. É algo que faz parte, gostei da expressão, é algo que está com o pé na porta. Durante as aulas, as pessoas passam a perceber isso? Passam sim. Quer dizer, até tem muita gente, é um orgulho muito grande para mim, quando alguém, ao final do curso, chega e diz, professor,
Eu não sou da área do direito, mas agora que eu vi a aula, eu tive vontade de fazer o curso. Porque a pessoa vê que aquilo não é uma lei, o direito não se resume à letra fria da lei, quer dizer, existem determinados ramos do direito, ou determinados temas do direito, que embora tenham a sua especificidade técnica, como é o caso dos direitos fundamentais, mas eles são realmente vivenciados por todo mundo, quer dizer, é uma forma de você trazer o cidadão para conhecer os próprios direitos, inclusive. Quer dizer, já há várias instituições, inclusive, que trabalham com a educação na área de direitos humanos. Porque é uma forma de você não só fomentar o conhecimento, mas também de fomentar a luta pelos próprios direitos. Quer dizer, é uma situação... Tem o lado ruim de sala de aula, que todo mundo tem alguma situação prática. Ah, meu tio tem isso, aconteceu isso com meu primo, e aí, como é que eu faço? E aí a gente tem que sempre limitar um pouco, senão vira uma consultoria jurídica. Mas é muito interessante, é um assunto que desperta muito essa temática. Bom, existe aquele velho axioma que diz que a história não se repete a não ser em forma de farsa. Mas, de vez em quando, a gente até titubeia com relação a essa afirmação, porque há sempre o medo de determinadas situações que você tem uma visão de déjà vu. Isso já não aconteceu antes. Então, falando exatamente sobre essa questão da aplicação dos direitos humanos e do tempo que nós vivemos hoje, quando se fala em violência, quando se fala em problemas de segurança, então há determinados discursos que eles tendem a se fazer mais presentes. É verdade. Neste sentido, voltando aí, citando a história passada, talvez não tão longínqua assim, existe a possibilidade de um determinado discurso contra os direitos humanos, ele se tornar mais forte. Nesse dia a dia se visualiza isso, por exemplo, os discursos contra a dignidade, contra a vida, contra a aplicação, um discurso mais emocional. Existe um fantasma que ronda alguma coisa nesse sentido, uma relativização dos direitos fundamentais? Existe. Os direitos fundamentais nunca se livrarão disso. Porque é realmente uma dicotomia, quer dizer, como é eu chegar para a vítima e dizer que ela tem direitos fundamentais, que isso vai ser respeitado, mas que, por outro lado, eu também tenho que respeitar os direitos daquela pessoa acusada, até para que a pena seja uma pena justa, até para que a pena tenha uma legitimidade. Quando a criminalidade cresce, isso é bem complicado de se defender. E aí a gente corre sempre esse risco, a gente tem que estar sempre lembrando aos cidadãos, lembrando às pessoas, que toda ditadura começa com a relativização dos direitos fundamentais. E também lembrar que direitos fundamentais, a noção de direitos fundamentais, não é incompatível com o recrudescimento de políticas de segurança pública. Ao contrário, a segurança pública é um direito fundamental também, tão importante quanto os demais. Mas a questão aqui é encontrar um ponto de equilíbrio. Quer dizer, encontrar uma situação que haja um combate à criminalidade, mas sempre respeitando os direitos fundamentais. Afinal de contas, o discurso, claro, guardadas as devidas proporções, mas o discurso de Hitler, quando assumiu o posto de chanceler alemão em 1933, era um discurso claro de relativização de determinados direitos. Aliás, é sempre citado que Hitler, ele assumiu o poder quando governava sob a égide de uma das constituições mais democráticas da história da humanidade, que foi a Constituição de Weimar. Quer dizer, volta sempre naquela questão. O problema dos direitos fundamentais não é a sua previsão, é a sua efetivação. Eu gostaria de continuar com relação a esses pontos. O tempo do nosso segundo bloco já está se encerrando. Vamos voltar falando, inclusive, a respeito dos temas que estão relacionados às aulas da semana, exatamente sobre teoria dos direitos fundamentais. Antes, repassando novamente para o telespectador a possibilidade de participação, saberdireito@stf.jus.br é o e-mail. E também para baixar e assistir aos vídeos, se você perdeu alguma aula ou se você quer rever ou ter guardadas para sempre consultar, www.tvjustiça, sem o cedilha, .jus.br, www.tvjustiça.jus.br. E também assistir às aulas no site, na página do Supremo Tribunal Federal no YouTube, na página de vídeos da internet, www.youtube.com/STF.